Olá, querido aluno, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de geografia e dessa vez com conteúdo novo. É interessante que vocês prestem bastante atenção para que possamos crescer nesse assunto da cartografia. Nas aulas passadas, nós tínhamos falado a respeito da importância do mapa e falamos também dos elementos do mapa. Hoje, nós iremos tratar de um assunto ligado à escala, que é tamanho da escala. Preste bem atenção a esses dois mapas. Nós temos aqui, pessoal, um mapa que ele está representando o centro histórico de Salvador. A escala desse mapa é 1:10.000, centro histórico de Salvador. Olha aqui o mapa. Esse mapa ele está mostrando os bairros, o centro histórico, as construções históricas, os quarteirões, áreas verdes. E abaixo, aqui, ó, nós temos um outro mapa mostrando Salvador, a escala de 1:1.000.000. Olha aqui o mapa, ó. Agora, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Observe que um mapa ele está mostrando o centro histórico de Salvador e a escala é 1:10.000. O segundo mapa, a escala é 1:1.000.000. A pergunta é, desses dois mapas que eu mostrei, qual deles tem a maior escala? A escala de 1:10.000 ou a escala de 1:100.000? Ó, para a gente entender essa questão do tamanho da escala, a gente tem que perceber o seguinte. Eu tenho uma escala de 1:10.000 e 1:1.000.000. Na escala de 1:10.000, o espaço registrado ele foi reduzido menos vezes. Na escala de 1:1.000.000, o espaço foi reduzido mais vezes. Então, qual é a maior escala? A escala que tem o menor denominador. No caso aqui, ó, 10.000. Observe que nessa escala aqui, o mapa ele foi reduzido 10.000 vezes. A representação da superfície foi reduzida 10.000 vezes. Se ela foi reduzida 10.000 vezes, ela tem mais detalhes do que o mapa que reduziu a superfície 1.000.000 de vezes. Deu para entender? Olha só, nessa escala aqui de 1:10.000, ela apresenta o quê? Mais detalhes. Ela apresenta aqui, ó, a Cidade Baixa, as ruas, a catedral, praças, prefeitura, bairros. Então, a escala maior será aquela que apresenta mais detalhes e foi reduzida menos vezes. Essa escala aqui, ó, ela também está mostrando Salvador, só que ela não mostra com muitos detalhes, porque ela foi reduzida 1.000.000 de vezes. Então, resumindo, você tem uma escala de 1:10.000. Ela foi reduzida menos vezes. Ela apresenta mais detalhes. Então, essa escala é maior. Você tem aqui um mapa com a escala 1:10.000.
1 milhão. Ela foi reduzida mais vezes, né? Então ela apresenta o quê? Menos detalhes, ok? Então quando você for analisar as escalas, a maior será aquela que tiver o menor denominador, porque foi reduzida menos vezes e apresenta mais detalhes. Vamos lá. Eu gostaria que vocês entendessem que nenhum mapa é perfeito. Todo mapa ele tem algum tipo de distorção. Por quê? Imaginem o seguinte: o planeta Terra é esférico. Então você vai representar uma forma esférica em algo que é plano. Isso vai causar algum tipo de distorção. Por exemplo, nós temos aqui a banda de uma laranja. Ó, temos aqui uma banda da laranja, né? Que seria aí a metade da esfera da laranja. Então você tem a banda de uma laranja. Você chupa a laranja, você come um bagaço, e depois você tenta planificar essa banda da laranja para que ela fique assim, ó, uma forma circular. Não vai conseguir. Se você pegar a banda de uma laranja e tentar planificar, ela não vai ficar dessa forma. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Pode fazer essa experiência. Observe que a banda da laranja, ela ficou planificada. Ela se planificou. Agora que ela ficou o quê, ó? Distorcida. Para ela se planificar, ela teve que distorcer as suas formas. Então, nenhum mapa é perfeito. Ele sempre terá alguma distorção pelo fato de a Terra ser esférica e no mapa ser representado em algo plano. Com isso, a gente inicia um tópico desse assunto chamado de projeção cartográfica. Mas o que é uma projeção cartográfica? Eu vou trazer a definição que consta no módulo de vocês. E diz assim: a produção de mapas não é uma tarefa simples, exige muita técnica e precisão, além da consideração de alguns fatores, como a curvatura da Terra. Desenhos de superfícies curvas produzem distorções quando estas são projetadas sobre o plano. Para tentar reduzir as deformações, elaboraram-se as projeções cartográficas. As projeções cartográficas, pessoal, são as formas de se produzirem os mapas. A ciência cartográfica, ela costuma dividir as projeções cartográficas em 3 grupos. Projeções cartográficas cilíndricas, cônicas e planas. Cada projeção dessa, ela tem uma característica e nós devemos conhecer os elementos distintivos de cada uma dessas projeções. Temos aqui a projeção cilíndrica. É como se a Terra ela fosse projetada dentro de um cilindro. E o que é interessante nessa projeção? Esse tipo de projeção é bastante utilizado para representar toda a superfície terrestre. E assim, ó, a distorção ela aumenta à medida que nos afastamos da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador,
menor será a distorção. Tomamos como exemplo esse mapa aqui, ó. Esse mapa, ele foi elaborado a partir da projeção cilíndrica. E aqui nós temos nesse mapa a América do Sul e aqui a Groenlândia. Observe que a Groenlândia ela está maior do que a América do Sul. Estão vendo aqui, ó? Mas na realidade, a Groenlândia ela possui apenas 1/3 da América do Sul. 1/3. Ela é bem menor do que a América do Sul. Aqui nesse mapa, ela apresenta maior, por conta desta distorção que é causada quando se usa a projeção cilíndrica. Temos aqui uma outra projeção, que é chamada de projeção cônica. Essa projeção ela é comumente utilizada para representar um dos hemisférios, ou o hemisfério norte ou o hemisfério sul. E em relação à questão das deformações, é basicamente assim: quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a deformação. Quanto mais distante da linha a linha do Equador, menor é a deformação. Estão vendo aqui, ó? Aqui nós temos a projeção plana. Ela é também chamada de tangencial, o azimutal. Essas projeções, o interessante delas é o seguinte: elas podem representar qualquer ponto da superfície terrestre. O centro do mapa pode ser localizado em qualquer parte do planeta. Por isso é utilizado para navegação aérea, já que permite estabelecer rotas e rumos com precisão. Quando essa projeção ela se faz em um dos polos, ela é chamada de projeção polar. Quando ela se encontra ou no polo norte ou no polo sul. Quando ela se põe acima da linha do Equador, ela é chamada de projeção plana equatorial. Entenderam? Eu quero que vocês entendam que existem outros tipos de projeção. Essas 3 projeções, elas são as principais, as mais cobradas nos concursos Enems e vestibulares da vida. Mas vocês vão ouvir também falar a respeito da projeção de Robson, desse camarada aqui, ó, Mulvaney, entendeu? Olha aqui, ó. Esse daqui é o símbolo da ONU. Em uma questão de vestibular, pode cair uma imagem dessa e perguntar: que projeção é essa? Essa projeção aqui é uma projeção plana. Ela está representando o Polo Norte. Geralmente, os mapas da projeção plana são mapas que aparecem assim, ó. A Terra, ela aparece em forma de círculo, entendeu? Quando o mapa é na projeção cilíndrica, aparece assim, ó, em forma de retângulo, entendeu? De todas as projeções, a mais conhecida e uma das mais utilizadas aqui no Ocidente é a projeção cilíndrica. Essa daqui, ó, projeção cilíndrica de Mercator. Esse mapa é muito utilizado aqui no Ocidente. Ele foi produzido no século XVI
por um grande cartógrafo chamado Mercator. Esse tipo de projeção foi bastante utilizada. Por quê? Eu não sei se vocês lembram que eu falei o seguinte: na projeção cilíndrica, à medida que nos afastamos da linha do Equador, o mapa vai se distorcendo. Lembra que eu expliquei isso? Aqui, ó. A Groenlândia maior do que a América do Sul. Então, nesse tipo de projeção, a Europa, ela se apresenta maior do que ela é na verdade. Por isso que esse tipo de projeção foi muito utilizado no século XVI e nos séculos seguintes, porque nela a Europa aparece maior do que verdadeiramente ela é. E observe que nesse mapa, além da Europa ficar maior, cartograficamente falando, observe que ela fica no centro do mapa, representando o quê? O centro do mundo. Uma outra projeção interessante é a do historiador e cartógrafo alemão Peters. No século XX, ele elaborou um mapa bem interessante. Ele considerava que os mapas eram uma das manifestações simbólicas. Partia do princípio de que todos os países do mundo devem ser retratados no mapa mundi, de forma fiel à sua área, o que colocaria em maior destaque os países subdesenvolvidos. Então ele produziu esse mapa aqui, ó. Nesse mapa, ele mostra a proporção verdadeira, uma forma de falar, a proporção do tamanho dos países. Então, observa aqui a Europa, ó, como ela aparece, ó. Bem menor do que ela aparece na projeção de Mercator. Eu quero que vocês entendam o seguinte: os mapas, eles eram produzidos e na confecção deles, o autor, ele imprimia as suas ideias, ele imprimia a sua ideologia. Deu para entender? Quando Mercator produziu aquele mapa, onde a Europa parecia maior do que ela é, ele estava ali representando a ideologia do continente europeu, de que a Europa era o centro do mundo. Pronto. Para que o vídeo não possa ficar muito longo, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a minha explicação. É interessante também que vocês façam a leitura do módulo de vocês. Vou deixar no Eclass, além desse vídeo que eu estou gravando, um texto de apoio. Vou procurar um texto de uma linguagem bem bacana para a gente crescer dentro desse assunto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.